Caritas tem precisamente este objetivo de estar com os mais vulneráveis, não é? Claro, numa situação de pandemia e de todas estas circunstâncias não podíamos fechar. A Caritas Diocesana de Évora não parou, manteve-se sempre em atividade. Através do programa Inverter a Curva da Pobreza, foi também nesta altura, para além de ser uma mais-valia para todos com quem nós trabalhamos, porque permitiu termos os vales de aquisição e ter apoios pontuais para ajudar as pessoas em despesas básicas, que as pessoas se viram privadas de poder fazer face, como rendas de casa, água, luz e gás. Também, enquanto nós técnicos, houve uma partilha muito grande que acabava, nós vimos como é que a outra Caritas diocesana estava a fazer e acabamos por tirar ideias e assim, ok, se resulta lá, possivelmente vai resultar na nossa diocese, e foi um trabalho muito, muito rico entre todos. Acho que foi uma medida interessante e útil, na medida em que o VAL é uma ferramenta de trabalho, digamos assim, mais pessoal, que dá mais liberdade às pessoas, para que possam comprar aquilo que gostam mais de comprar, embora às vezes isso também tenha aspectos negativos, não é? Podem comprar coisas que não devem comprar, mas aí nós não dominamos. Mas nesse aspecto acho que foi muito positivo, nós utilizámos todos os vales que a Caritas Portuguesa nos forneceu. E a campanha Linha da Frente tem 3 vertentes. Tem a vertente do vizinho a vizinho, que é dinamizada com trabalho de proximidade com as comunidades paroquiais, grupos Caritas paroquiais e grupos sociocaritativos, que é a angariação de géneros alimentares e apoio pontual no pagamento de rendas de casa, água, luz e gás. E depois a Linha da Frente Universitária, que é um trabalho direto com a capelania da Universidade do Algarve, porque já há uns anos a esta parte nós sentimos a necessidade dos estudantes universitários e a carência que têm, por exemplo, em fazer o pagamento de propinas, residências, rendas de casa, porque as rendas em Faro são altíssimas, eles têm essa necessidade. E já há uns anos a esta parte que recorrem aos nossos serviços. E na questão da pandemia estas situações agravaram-se. No mês passado eu tive dificuldades em pagar a renda e as Caritas ajudou-me. Nesse mês ficamos um pouco apertados e não tinha como fazer o pagamento. Foi aí que eu recorri à doutora, eu falei com ele, eu disse o meu problema, então ela se dispôs em me ajudar. Toda ajuda faz diferença em alguém. Quando uma pessoa precisa de ajuda e é ajudado, faz diferença sim. Relativamente ao apoio da Caritas, pontualmente recebia durante a pandemia, agora, e algum apoio alimentar, né? E também candidatei-me para uma bolsa de estudo e consegui que me atribuíssem e me ajudou muito também a pagar as despesas das propinas. Se não fosse a Caritas, não sei como é que eu ia viver aqui em Portugal. Foi com alimentos? Alimentos e eventualmente eu comecei a atrasar meus compromissos, porque o salário já reduzido, já é contado e reduzido. A Caritas, uma vez eu atrasei aviso de corte, aquelas coisas, vim aqui, ela me ajudou, pagou a minha conta de energia. Fui na EDP desesperado, né? Porque o pessoal ajuda, mas dinheiro ninguém ajuda, né? Ajuda em alimentos, essas coisas. Mas a Caritas fui muito bem recebido e estou sendo até hoje. A sociedade portuguesa, infelizmente, está articulada de uma maneira que favorece a precariedade, que favorece a vulnerabilidade material e imaterial, e a pandemia veio agudizar tudo isso. Aliás, digamos que é algo que resulta aparentemente surpreendente, mas não o é, que é o facto da pandemia não ter criado propriamente vulnerabilidades novas, vem intensificar aquelas que já existiam. A Caritas teve públicos novos com a pandemia, mas nós percebemos que há muitas vulnerabilidades que depois se vão entrecruzando, que isso também torna as coisas muito complexas, que vão dificultando a resolução dos problemas. A pobreza, sem dúvida, que é um problema fundamental. Há aqui uma dimensão de género que também não pode ser desprezada, que em muitos casos vulneráveis tem a ver com violência doméstica também, violência doméstica que se agudizou, há dados estatísticos que já o mostram. Depois ainda há outra coisa que me parece importante mencionar, que isto parece académico, mas não é, que tem a ver com políticas públicas.
A verdade é que nós não sabemos quase nada sobre a vida cotidiana, não temos recolha de dados estatísticos que nos permitam capturar o que se passa em termos de pobreza numa freguesia, num concelho até. Há muito pouco, conhecemos muito pouco. Sabemos muito sobre a situação agregada a nível nacional, mas para construir respostas que incidam sobre problemas locais, nós não sabemos. E eu dou um exemplo. O mercado habitacional tem desafios que variam ao longo do país. Em Lisboa, em grandes centros urbanos, como Lisboa, como Braga, o problema é muito forte, é muito grave. Aliás, é talvez o problema mais sério que se enfrenta hoje, é a crise do mercado da habitação. Mas nós não sabemos o que é que se passa em todo o país para podermos construir políticas públicas que respondam aos desafios daquele local. As caixas de crédito agrícola nascem da vontade dos associados, da vontade das pessoas, dos agricultores, dos habitantes das próprias localidades, e é completamente diferente o nascimento das caixas agrícolas do que dos outros bancos. Desse modo, portanto, a nossa ligação às comunidades é muito intensa, muito próxima, porque fazemos parte delas, nós fazemos parte das comunidades onde estamos inseridos. Um tema que para nós também é muito sensível, que é a capacitação do terceiro setor. Este estudo mereceu-nos bastante confiança, porque para nós poder contribuir para a capacitação do terceiro setor é poder contribuir para que as respostas sociais no terreno destas instituições sejam cada vez mais robustas, cada vez mais estratégicas.